Que bom, meus irmãos. Hoje tivemos aí a nossa líder do louvor, né? Junto conosco. Agradecer a Deus pela vida da Silvia. Graças a Deus. Nós vamos caminhando agora em continuidade no Salmo de número 119, que é o texto que nós temos meditado nesses últimos dias. Hoje nós vamos caminhar a partir do verso de número 121 do Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso de número 121. Abra, por favor, sua Bíblia, seu celular. O texto bíblico diz o seguinte para nós, Salmo de número 119, verso de número 121. A palavra do Senhor fala assim: tem praticado juízo e justiça, e não me entregues às mãos dos opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que o soberbo me oprima. Desfaleçam-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia, ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervirdes, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo reto os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra. O Senhor, na tua infinita misericórdia, tenha compaixão de mim, que eu consiga transmitir o teu recado aos meus irmãos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando um pouco sobre esse salmo, salmo de número 119, esse trecho do verso 121 ao 128, e nós podemos observar que nessa perícope, nesse trecho novo que nós iremos estudar no dia de hoje, o centro, a centralidade, o versículo chave para esse texto é o verso de número 126. Já é tempo, Senhor, para intervir. Senhor, se eu pudesse nomear esse sermão de hoje, eu colocaria: até quando, Senhor? Até quando? O salmista aqui no 126, ele fala: já é tempo, Senhor. As coisas estão bem difíceis, já é tempo do Senhor agir. Mas pensando um pouco sobre essa situação difícil, sobre o tempo da prova que parece ser maior do que suportamos, sobre a luta que parece se estender durante um período de tempo que parece estar além da nossa capacidade de lutar, nós encontramos o salmista falando e refletindo aqui nesse trecho do Salmo 119. E o verso de número 121 começa o salmista dizendo: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Senhor, não me deixe cair na mão do meu inimigo. Ele começa dizendo isso, o salmista afirma que ele tem lutado para ser um homem justo. Ele tem caminhado, tentando caminhar numa vida de retidão diante de Deus e diante dos homens. Senhor, eu tenho praticado juízo e justiça. Senhor, eu tenho me esforçado para caminhar em obediência à justiça divina. Então, Senhor, me ajude. É isso que o salmista expressa aqui. Senhor, não me permita
se desviar da tua justiça, para que eu não caia na mão do meu opressor, para que eu não caia e não seja entregue na mão do meu adversário, dos meus inimigos. O salmista fala para nós, ele reflete para nós que é necessário a gente caminhar em proximidade do Senhor, para que venhamos continuar caminhando em justiça, em retidão diante dos homens e diante de Deus. Nós observamos o salmista falando: Senhor, eu tenho caminhado, eu tenho praticado o juízo. E a minha pergunta para os amados irmãos nessa tarde é: quando nós somos colocados à prova, será que nós temos caminhado em juízo, temos caminhado em justiça, temos caminhado em retidão? A luta é grande, meus irmãos, o desafio é intenso, mas o salmista nos afirma aqui que é possível caminhar quando nós consideramos a lei do Senhor, quando nós levamos a lei do Senhor a sério. Eu, Senhor, eu prevaleço, eu continuo na prática da justiça e eu peço ao Senhor que o Senhor não me entregue nas mãos dos meus opressores. E ele continua nesse pedido, nesse clamor de ser ajudado pelo Senhor. E o verso de número 122 ele diz: ser fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Ser fiador do teu servo. Essa expressão, meus irmãos, para nós parece difícil de compreender, de entender, mas realmente ela é a melhor traduzida para esse texto. Se a gente pensar, fazendo um paralelo dessa palavra do hebraico para o português, e quando o tradutor fez essa mudança e colocou essa nomenclatura de fiador. Se eu falo para você sobre fiador, qual é a definição que vem à sua mente? E aí nós lembramos boa parte das vezes sobre a pessoa que vai ser aquele que vai colocar o nome dela para caso você não pague, caso ele não pague, você pague. Fiador. Quando eu cheguei a Brasília e aqui na igreja fui alugar, o que mais me pediam é: você precisa de um fiador. E o salmista aqui, quando ele pede ao Senhor: Senhor, ser fiador do teu servo, ele está se colocando diante do Senhor. Senhor, seja a minha garantia, seja o meu penhor, seja a minha segurança, seja, Senhor, o meu fiador. No tempo da dívida, no momento em que temos uma dívida impagável contra o mundo, contra a situação da vida, o pecado que nos assola, quando nós nos vimos pequenos diante de Deus e não temos como pagar, aí nós clamamos ao nome do Senhor e o salmista fala: Senhor, seja fiador do teu servo. Foi isso que aconteceu na cruz. Jesus pagou o preço por nós. Foi isso que aconteceu lá atrás, quando Abraão faz a aliança com o próprio Deus, e o próprio Deus fala: Abraão, faça aqui um compromisso entre eu e você. Corte os animais no meio, nós vamos caminhar entre eles. Meus irmãos, no original se você não cumprir a sua parte, Abraão, eu cumpro a minha parte e a tua parte. Eu sou o teu fiador, a tua garantia, eu sou a tua segurança. É isso que acontece aqui nesse texto no salmista. É isso que acontece lá na frente, anos depois, com Jesus. Ele foi a nossa garantia, a nossa segurança. Ele pagou o preço. O apóstolo Paulo fala que não existia e não existe nem um justo sequer. Então o justo teve que se entregar pelo injusto e pagar a nossa dívida que era impagável. E ele se colocou, ele se entregou por nós. E o salmista fala: ser fiador do teu servo. Não permita, Senhor, que os soberbos me oprimam. Depois que o Senhor é a minha garantia, o Senhor é o meu penhor, o Senhor é a minha base, é a minha segurança. Agora eu não tenho mais medo de cair na mão dos opressores, porque eu tenho certeza que o Senhor
é comigo. Então, Senhor, não permita que eu caia. Mas ao mesmo tempo o salmista fala entre linhas, dizendo: mesmo que eu caia na mão do adversário, o Senhor continua sendo a minha segurança. O Senhor continua sendo o meu alicerce, continua sendo a base da minha vida. O Senhor continua sendo a minha esperança. E não existe mais esperança para mim se eu não confiar no Senhor. Não existe segurança na minha vida se eu não confiar no Senhor. Nós cremos nisso, nós observamos essa palavra, mesmo que a situação pareça difícil, de eu cair nas mãos dos meus inimigos, eu confio no Senhor. E aí nós caminhamos para o verso de número 123, onde o salmista começa a entrar numa situação complexa, difícil e angustiante, e aí ele diz no 123, desfalece-me os olhos, a esperar na tua salvação e da tua promessa, da tua justiça. Nós cremos nisso, nós cremos que o salmista, ele está passando por um tempo de luta. A palavra nos afirma, nos mostra: Senhor, desfalece-me os olhos. Os meus olhos estão cansados já, a minha esperança está desfalecendo. Na minha esperança pessoal, parece que eu não tenho mais o que fazer. Senhor, está difícil a situação. O tempo da luta parece que está grande demais para a minha vida. Mas aí ele fala: Senhor, na esperança que eu tenho da tua salvação, eu confio, mesmo que os meus olhos estejam cansados, mesmo que o meu corpo e a minha alma desfaleça, eu continuo, mesmo se arrastando, mas confiando no Senhor. Nada me impede de continuar confiando no Senhor. Essa é a certeza do salmista, é a promessa que ele se alicerça, que ele se baseia, é a promessa que está na tua justiça. É o que o salmista fala. Ele pode estar cansado, mas ele não deixou de depositar a sua esperança no Senhor da sua salvação, no Deus da promessa. Apesar das lutas, ele continua olhando para Cristo. Apesar das lutas, ele continua olhando para o Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Ele tinha essa garantia, ele tinha essa esperança, ele tinha esse penhor, ele tinha esse fiador. Apesar das lutas, apesar do sofrimento, ele continua. E aí ele pede ao Senhor, no 124, trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Ensina-me os teus decretos. Apesar de toda a luta, apesar do tempo parecer prolongado diante do salmista, ele recorre à misericórdia do Senhor. Ele pede a misericórdia do Senhor, e misericórdia do Senhor para o salmista indica, induz a ele a submissão ao próprio Deus e à vontade desse Deus. Ele está submisso à vontade do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, porque eu sou o teu servo, o teu pequeno servo. Tem misericórdia de mim. Não é pelo fato dele ser servo do Senhor que ele está exigindo alguma coisa, não. É pelo fato dele confiar na justiça e na misericórdia do Senhor dele. Ele se coloca em submissão e fala: Senhor, eu como teu servo pequeno, eu confio no Senhor. Então, ser misericordioso, ser compassivo com o teu servo. Me auxilie, Senhor. Me auxilie, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Ensina-me, porque eu sou pecador. Tem misericórdia, porque eu sou insignificante, eu sou miserável diante desse Deus tão grande.
Nesse momento ele recorre à necessidade de aprender, dele conhecer mais o Senhor. E no 124 ele clama ao Senhor: eu sou o teu servo, tem misericórdia de mim, segundo a tua misericórdia, então ensina-me segundo os teus decretos. Tem misericórdia de mim. Ele no 124, meus irmãos, ele se coloca diante do Senhor, se coloca diante desse Deus, falando: Senhor, a luta está enorme, as lutas estão complicadas, mas eu, Senhor, me coloco diante do Senhor, eu me coloco à disposição do Senhor. Então tem misericórdia desse teu pequeno servo. No 125 ele diz: sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Ele começa dizendo que sou teu servo. Ele reconhece que ele é servo desse Deus tão grande. Ele reconhece que ele é pequeno diante desse Deus. Ele é escravo desse Deus. E aí nós podemos, meus irmãos, observar que a vontade dele já é não mais ouvir o que ele pensa e o que ele acha, mas é ouvir a vontade do Senhor, pertencer a esse Deus que direciona a vida dele. E em momentos difíceis ele se coloca debaixo da soberana mão do seu Senhor, porque ele é servo desse Senhor, e ele confia que no momento da luta ele pode confiar no Senhor. E se fizermos um paralelo do salmista com o próprio Filho de Deus, que também se colocou como servo, nós observamos o texto de Marcos 10, 45, que nos afirma que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate por muitos. Esse mesmo Filho do Homem que Paulo nos indica lá em Filipenses no capítulo 2, que abandonou, que abriu mão da forma de Deus, da glória do próprio Deus, para se colocar como servo. O próprio Cristo se colocou como servo. O que dirá nós, meus irmãos? Nós somos servos desse Deus. Confiamos que no momento da luta ele continua cuidando dos seus pequenos servos, como eu, como você, como salmista. Ele cuida de nós. E aí nós caminhamos para o ápice desse texto e entramos no Salmo 119, no verso 126. E o salmista, depois de passar, de expressar a sua luta, a sua dor, de se entender como servo desse Deus, do tempo de luta se prolongar, ele fala: até quando? Olha o que os versos de número 126 diz: já é tempo, Senhor, para intervires. Já é tempo, Senhor, eu não aguento mais. Já é tempo do Senhor agir em favor do teu servo. As lutas estão grandes, a batalha é intensa. Então, Senhor, até quando? Como lemos no versículo, no Salmo de número 113, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim, do teu servo? O salmista questiona isso. Ele fala no seu coração: Senhor, já é tempo, Senhor, eu não aguento mais. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu estou a ponto de sucumbir. Eu estou a ponto de afundar. Então, estenda a tua mão de poder em favor, em direção do teu servo. Me ajude a passar por esse tempo. Até quando, Senhor? Até quando? Está na hora do Senhor agir a meu favor. E Ele não diz isso, meus irmãos, com soberba no coração, exigindo algo de Deus, declarando, decretando, ordenando. Não é dessa maneira que Ele se trata ao Senhor, mas numa atitude de servo humilhado, com às vezes o rosto em terra, falando, clamando ao Senhor:
Às vezes, como muitos irmãos que vão para dentro dos seus quartos, dobram os seus joelhos, lá no quarto sozinhos, se curvam diante desse Deus e clamam: até quando, Senhor, eu vou continuar na luta, na peleja? Até quando os meus filhos vão estar longe do Senhor? Até quando eu vou ter que orar pelo meu marido? Até quando eu vou ter que buscar pelos meus filhos? Até quando, Senhor, eu vou ter que passar por esse vale escuro? E aí a gente se dobra diante desse Deus e pede a Ele: Senhor, haja em favor do teu servo. Já é hora. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, o Senhor é comigo, o Senhor pode se colocar à disposição do teu servo e lutar por mim essa luta. O salmista olha para o Senhor como sua fonte de esperança, como a sua garantia, como o seu fiador. Eu vou continuar lutando porque a minha segurança está no Senhor. Então, mesmo que a luta se prolongue, eu continuo caminhando, olhando para Jesus. E o 126 ainda continua dizendo, meus irmãos, já é tempo do Senhor intervir, pois a tua lei está sendo violada. Parece que apesar de toda a luta, a lei do Senhor está sendo desprezada por aqueles que não confiam no Senhor. Eles chacoteiam com a gente: cadê? Onde está o teu Deus? Eles desprezam a palavra do Senhor e o salmista fala: Senhor, se incline a mim para que eu busque o Senhor. Senhor, favoreça o teu servo para que no momento da luta os ímpios não violem a tua lei e se alegrem, se orgulhem de violar a tua lei, falando que é melhor andar fora da lei, porque aqueles que andam na lei passam por lutas. Mas quando você ouvir isso, meus irmãos, lembre do que o salmista falou: Senhor, a minha alegria é andar na lei do Senhor. E aí nós caminhamos diante disso. Quando o salmista aqui no 127, quando as pessoas, os ímpios falam: eu não tenho alegria em servir o Senhor, eu não vejo por que você continuar ouvindo essas palavras, olhando para essas leis, se isso não te vale de nada, porque você passa por luta. Aí o salmista nos responde no 127, dizendo: meus irmãos, eu amo os teus mandamentos, porque eles são mais para mim do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Eles valem para mim mais do que o metal mais precioso que temos. Ele é mais valioso. O decreto do Senhor, a lei do Senhor é mais valiosa. Apesar de vocês chacotearem essa lei, eu permaneço fiel à lei do Senhor, porque eu sei o valor dessa lei. É a lei do Senhor que me sustenta no momento da luta. É a lei do Senhor que me fortalece. E mesmo que o mundo despreze essa lei, eu amo a lei do Senhor. Quanto mais eles andam longe, mais eu quero andar próximo e perto da lei do Senhor. Quando todos dizem para eu sair do caminho do Senhor, eu caminho mais perto do Senhor, porque a palavra nos afirma que só o Senhor é o caminho, é a verdade e ela é a vida. Quando todo mundo direciona e trata a lei do Senhor como segundo plano, para mim ela é primeiro plano. É isso que o salmista está falando. Quando todo mundo despreza, eu trago a lei do Senhor mais valiosa do que o ouro. É isso que nós devemos caminhar, meus irmãos. O mandamento do Senhor é extremamente relevante para o salmista e ele deve ser extremamente relevante para mim e para você. Ele tem mais valor do que o ouro na minha vida. Tem mais valor do que o ouro na vida do salmista. E tem mais valor do que o ouro na sua vida. É assim que deve ser. E aí o salmista encerra no 128, dizendo: por isso tenho
por em tudo teus retos preceitos, todos eles, e aborreço todo o caminho da falsidade. Ele entende aqui, meus irmãos, que ele estima os preceitos do Senhor como certos na sua vida, como uma certeza. E esses preceitos estão além de todas as coisas, meus irmãos, de todas as coisas. Caminhar ao lado do Senhor é melhor do que todas as coisas, melhor do que marido, do que esposa, melhor do que filhos, melhor do que dinheiro, melhor do que status, do que poder. Caminhar perto do Senhor é melhor do que tudo isso. Todas as coisas estão em segundo plano quando eu avalio a tua palavra, quando eu avalio a tua relevância para a minha vida. É isso que o salmista fala para nós aqui. Senhor, eu tenho por em tudo reto os teus preceitos. Ele é maior do que tudo e que todos. Nós observamos aqui, meus irmãos, que ele se baseia na palavra do Senhor. E por se basear na palavra do Senhor, ele encerra dizendo: eu aborreço a falsidade. Eu aborreço tudo aquilo que me afasta de ti, tudo aquilo que me induz ao pecado, tudo aquilo que me afasta da tua palavra. Eu aborreço isso. E eu me aproximo de ti, dos teus mandamentos. Eu me aproximo da tua lei. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que quando as lutas crescerem na sua vida e quando o tempo da luta parecer grande diante de você, lembre-se do salmista. Ele disse que o Senhor era o seu fiador, era a sua segurança, era a sua garantia. Lembre do salmista, quando ele diz que ele ama a lei do Senhor mais do que tudo. Lembre-se do salmista, que quando tudo parecia empurrá-lo para longe da palavra, ele caminhou para o centro da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quando tudo, meus irmãos, na sua vida, empurrarem você para longe do Senhor, lembre-se que a palavra do Senhor nos aproxima dele. Lembre-se que o nosso Deus nos traz para perto, como a galinha que coloca os seus pintinhos debaixo da asa e nos protege. Ele cuida da gente. Quando as lutas forem grandes, lembre-se que você tem um Deus que é maior do que os problemas que você pode encarar. Lembre-se que você tem um Senhor, o qual você é servo, e diante dessa autoridade você confia que Ele cuida melhor de você do que você mesmo. Vamos orar? Curve sua cabeça. Lembre-se que a sua esperança é Cristo Jesus. Não existe maneira de se aproximar do Senhor melhor do que caminhar olhando para a cruz de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos, porque às vezes quando a luta cresce, quando a luta parece que o tempo da luta é maior do que as nossas forças, nós questionamos o Senhor, nós murmuramos, nós reclamamos. Parece que quando a luta é maior do que a força do nosso braço, nós nos desesperamos. Mas Deus, mude essa atitude dos nossos corações. Transforme o nosso desespero, a nossa reclamação, a nossa murmuração em confiança no Senhor. Transforma o nosso desapontamento em segurança naquele que é fiador das nossas lutas, aquele que já pagou um preço alto na cruz do Calvário, aquele que se entregou por mim, que se entregou pelos meus irmãos, aquele que confiamos as nossas vidas. Estamos seguros diante do Senhor
Estamos dependendo somente desse Deus que é bondoso. Que o Senhor tem misericórdia de nós. Para quando essa pergunta chegar? Até quando, Senhor? Até quando eu ainda vou continuar lutando? A nossa resposta seja: até quando o nosso Senhor quiser. Porque Ele é a nossa segurança. Porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Pai de amor que nos conduz como filhos amados, em segurança, no colo, nos braços, como um bom pastor que conduz a sua ovelha que se perdeu, trazendo no colo, nos braços, de novo para o abismo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Que venhamos descansar em Ti, Senhor. Que venhamos colocar a nossa esperança no Senhor. É o que nós pedimos nessa tarde, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Aleluia. Glória a Deus. Estamos seguros em Ti, Senhor. Até quando, Senhor? Mas estamos seguros em Ti, ó Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E de novo, Senhor. Recaio em tua graça, em tuas mãos de amor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque nos teus braços nós descansamos mesmo. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar do tempo, nós descansamos no Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores. Que venhamos descansar em ti e aguardar no Senhor, que é a nossa esperança, é o nosso socorro em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero dar alguns avisos rápidos. Primeiro, na quarta-feira, como foi dito e tem sido dito aí no Gratidão, nós iremos agora começar as nossas escolas bíblicas, né, às quartas-feiras pelo Meet. É um aplicativo, tem aí o videozinho ensinando como você baixar. O Johnny vai, depois do culto aqui, eu falo o Johnny porque o Matheus está aqui, então não vai ser o Matheus, vai ser o Johnny mesmo. Tá, os meninos da comunicação vão colocar aí o link novamente de como você baixar, vai colocar o informativo. Então na próxima quarta, escola bíblica, às 20 horas, tá bom? Quero encerrar esse nosso tempo aqui, meus irmãos, orando. O Ministério de Intercessão lançou um desafio de você colocar nesse dia, nessa tarde, noite de domingo, alguns pedidos de oração, né? Então, se você ainda não colocou lá no Gratidão, se você está nos assistindo e às vezes não faz parte do grupo da igreja e quiser colocar o seu pedido, digite ele aí, coloque aqui na live e nós vamos orar por você também durante essa semana. E o Ministério de Intercessão nesse intuito de cobrir os nossos irmãos espiritualmente, se colocou à disposição de estar orando por nós. Então quero orar, tenho aqui 10 pedidos, eu quero orar e nesse tempo encerrar, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, diante do Senhor, nós agradecemos por esse tempo, nós louvamos o Teu nome. Nós pedimos ao Senhor em favor da vida do Tiaguinho, do irmão Jair, que o Senhor restaure a saúde desse pequeno servo do Senhor. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder em favor dele. Guarda a vida do Tiago. Abençoe, Deus, a vida do Davi, o sobrinho da irmã Eucilane. Que a poderosa mão do Senhor seja com ele também. Guardando, Deus, a casa do irmão Ari, a saúde dele, do André, a família, a vida da irmã Josi. Que a boa mão de Cristo restaure a sua saúde. Abençoando, trazendo libertação, Senhor, na casa da irmã Neide, como a tua serva pediu. Que a paz de Cristo, que a salvação que temos em Cristo Jesus alcance os seus familiares. Que a irmã Neide glorifique o nome do Senhor em ver os seus filhos buscando o Senhor, servindo ao Senhor. Pedimos pela saúde do seu Brás, que
Que o Senhor visite ele agora naquele leito de hospital, restaurando a sua saúde. Deus, abençoe a vida do seu servo, abençoe a vida do Renan, Deus. Traga saúde, Deus, à vida dele. Guarda, Deus, a casa da irmã Suelândia, Deus, a vida da Gisele. Que o Senhor seja com eles, guardando a vida da Lu. Agradecemos ao Senhor pelo benefício do Senhor estendido sobre a vida do pequeno João. Deus, nós vimos e contemplamos o cuidado do Senhor com a vida dessa criança. Pedimos pela vida, Deus, do Alcâmenes, que o Senhor alcance e liberte a vida dele, abençoando em nome de Jesus a amiga da Lu, que o Senhor restaure a sua saúde e haja em favor dela, guardando a vida da Carol, Deus, a saúde da tua serva, abençoando ela ali naquele ambiente dela do trabalho, que o Senhor traga paz ao coração da tua serva, que use ela como luz ali naquele lugar. Que o Senhor livre as suas amizades ali, os seus companheiros de trabalho. Deus, abençoe aqueles que estão ali encarcerados, que o Senhor também seja com eles. Fale o coração dessas pessoas através da vida da Carol. Abençoe a nossa igreja. Deus, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, que o Senhor nos direcione e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre a nossa igreja hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e nos dê uma boa noite, no nome poderoso de Jesus.